E como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou ótimo. Melhor ainda que vocês estão aqui comigo. Eu adoro, sabe que eu adoro muito essa companhia de alunos. E detalhe, né? Vocês sabem que eu passei muito tempo para me acostumar com essa situação de ter esse contato virtual, mas a partir do momento que eu vi essa simbiose, na verdade a palavra é essa interação entre mim e vocês aqui pela internet, isso foi, nossa, foi muito bom, foi outra coisa. É uma sala de aula sem barreiras, é uma sala de aula sem telhado, uma sala de aula sem paredes. Isso é bom demais. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente vai se encontrar muitas vezes. Enfim, você que está aqui agora, você deve fazer, ou deve se inscrever nos concursos que saíram aí da Prefeitura do Recife, né? O concurso da Reciprev, né? Cuja prova vai acontecer em maio. E o concurso também da Secretaria de que, Giovana? Secretaria de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social, minha gente, é porque é muita consoante que tem ali. Então, vocês estão fazendo FICC. Então, gente, vocês vão precisar de mim, é sério. Eu não estou querendo, salta, não. Eu tenho há muito tempo que eu tenho um contato muito forte com a FCC, tá bom? Então, assim, primeira coisa, vamos lá. Likes para esse contexto. Vamos lá, podem aí dar um like, por favor. Por favor, pelo menos isso, para a criatura. E compartilhem também essa aula, tá bom? Porque vai ser boa. Vai ser uma aula muito boa. Compartilhe aí com seus amigos e tal. Vai ser muito, muito interessante. Vai ser muito, muito bom. Façam isso, por favor. E antes de eu começar, vamos conversar sobre algumas coisas. Você já percebeu que a disciplina de português, ela é o grande calo em muitos concursos que você fez? Já percebeu isso? Pois bem, mas isso não é uma coisa só sua não, tá? Isso é uma coisa de muita gente. Mas existem algumas razões, alguns motivos. Cada banca tem a sua linguagem. Você às vezes estuda de uma forma muito decoreba. E um dos problemas que existem, ou que existe, né? Porque um dos que, o verbo pode ficar no singular ou no plural, a pessoa nem começou a aula ainda, já está dando aula. Um dos problemas que existem é exatamente essa situação sua. Essa situação de você não entender o enunciado. Por que não entende? Porque cada banca tem a sua personalidade. Por isso que neste aulão aqui agora, eu trouxe para você a personalidade da FCC, para você entender como ela funciona. Tá bom? Outra coisa. A FCC, falando em personalidade, a FCC ela tem 80% do seu conteúdo focado, sabe em quê? Verbo, concordância verbal, vozes verbais, regência verbal, correlação verbal. Gente, é muita coisa. É muita coisa isso para 10 ou 15 questões. É coisa demais. E ela faz muito esse tipo de situação. Tá bom? E a própria crase mesmo está associada à regência e a banca gosta, ela ama. Isso faz com que você às vezes não entenda. E na questão que eu falei relacionada ao conteúdo, o que acontece muitas vezes é o seguinte: a pessoa vem e faz o seguinte: eu gosto, tem problema nenhum com português. Português eles desenrolam. Gente, quando algum aluno chega para mim e diz português eu desenrolo, eu tenho tanta raiva, é sério. Porque, como eu estou dizendo a vocês, cada banca
tem a sua personalidade. Você chega e diz para mim, português eu desenrolo, meu amigo, eu já sei o que vai acontecer. Vai acontecer depois um turbilhão de situações. E uma delas é uma grande decepção. Que você sabe que não vai desenrolar nada, né? Então, aquela prova de 15 questões, você vai acertar 3, 4, 5. Meu Deus, eu me dei tão mal em português. Você achou que era o que você tinha visto na escola só? Não, não é assim. Outra coisa, a questão de vocabulário. A banca FCC adora vocabulário. O que é vocabulário, Weber? O significado das coisas, o significado das expressões. Isso está dentro do contexto de interpretação de texto. Então vamos embora, minha gente. Vamos nos orientar em relação a isso. Não pode. Você tem que ficar focado no que de repente, no que de fato vai cair na sua prova. E não do que, não, isso aqui pode cair, isso aqui não vai cair. Não. Eu sei o que vai cair na sua prova e pronto. É isso. Eu sei o que vai cair. Mas por que você fala com desse jeito assim? Não, eu não estou sendo pernóstico, nada disso. Pelo contrário, eu sei porque eu só trabalho com isso. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Só com a FCC, só com a FCC são 22 anos. Eu comecei em 98, século passado, hein? A pessoa que está aqui, ó, porque vocês estão vendo não, porque a câmera está bonitinha, mas eu já tenho 46 anos. Então, eu tenho muita história para contar. Muitas histórias de aprovação para contar para você. E eu quero que você seja o próximo aprovado. Outra questão relacionada a problema de FCC é a coesão. Gente do céu. O que é coesão? É você saber a que termo o item está ligado no texto. É isso. E para isso você precisa de quê? De pronome. Pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome pessoal, oblíquo, átono. A banca usa muito isso. É uma questão que tem como base gramatical, mas a relação está textual. É isso. Tá bom? E a coerência, né? O que é coerência? É a lógica. A lógica, tudo que tiver lógica tem coerência. As pessoas confundem lógica com sentido. Manter o sentido, quem gosta disso já é o CESP, né? Manter o sentido é uma coisa. Ter coerência é outra. Tudo que tiver coerência, está certo. Se a coisa, ela alterar o sentido, alterou a semântica. Alterou a semântica, tá bom? Então, isso é uma coisa mais restrita dentro da coerência, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar as aulas. Não é isso, Giovana? Sim. Melhor começar já, né? Primeira questão. Lembra se inscrever no canal do YouTube. Ó, vocês podem se inscrever no canal, hein? Do YouTube aí. E a gente vai conversar sempre a partir de agora. Inclusive, a gente está com plano de ter semanalmente agora uma interligação forte no YouTube. Eu e vocês. Vamos lá? Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Olha, eu disse a vocês que a banca gosta muito de, em primeiro lugar, o quê? Verbo. Flexão verbal. Flexão. Perceba que eu nem falei de flexão. Eu falei de regência, concordância, falei de correlação, falei de crase. Mas aqui veio agora a questão da estrutura da escrita. Então vamos lá. Que é o que a gente chama, né? Todo mundo chama de flexão. Flexão é escrita. Vamos tirar essa frescura do nome flexão e vamos colocar a escrita. Flexão é isso. Escrita. Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. As economias que provieram. Faz o seguinte. Provieram, o verbo provir. Faz o seguinte, ó. Mentalmente, olha pra mim. Faz isso que eu tô fazendo, ó. Pronto, pinta aí o pró. Tira o pró, ficou o quê? Vieram. Provir, a base do verbo provir vai ser igual à base do verbo vir. Vir é de quem está vindo.
Então, se é de quem está vindo, é porque eles vieram. Se é porque eles vieram, é porque provieram. Se é porque provieram, agora sim está corretinho, corretinho. A letra A, a primeira estrutura está certa. Vamos ver a seguinte. As economias que provieram de seus salários, ele as despendeu em sessões de tatuagem. Ele despendeu. Quem despende, despende algo. Algo, esse as aqui está ligado às economias. Está ligado às economias, vai ser o que? O objeto direto. Quem despende, despende algo em alguma coisa. Então, objeto direto, quando for representado por um pronome em terceira pessoa, seja ela do singular ou plural, você vai sempre usar o, os, a, o, as. Se eu tenho aqui economias, as. Concordando em gênero e em número, resposta à letra A. Primeira questão, meu amigo, resposta à letra A. Mas assim, não acho que eu vou ficar aqui somente dando gabarito de questão certa, não. Eu vou comentar as outras, obviamente. Afinal de contas, você precisa gabaritar a sua prova. Você precisa entender como é que funciona a FCC. Vamos lá. Eles interviram. Eita. Gente, o verbo aqui não é intervir. Muita gente diz intervir. Ela está se intervendo na minha vida. Menino, menina, o verbo é intervir. Não existe verbo intervir. O verbo é intervir. Intervir. Então, se é intervir, meu amigo, vir é de quem está vindo. Então, elas vieram. Não vai ser interviram. Vai ser o quê? Intervieram, criatura. Porque elas vieram. Quando ele se dispôs a pagar uma tatuagem que o custara tão caro, que está errado também se custar, né? Porque se a tatuagem custou caro a alguém. A alguém. Então não é o custara, vai ser lhe custara. Só lembrando, a ele, a ela, a você. Quando complementos de verbos sempre podem ser substituídos pelo lhe. A ele, a ela e a você. Quando complementos de verbos sempre poderão ser substituídos pelo lhe. É o que a gente chama de objeto indireto. Custará tão caro a ele, a ela, a você. No caso aqui foi a ele. Letra B, totalmente errada. Letra C, a propósito de tatuagens, o velho lhes vê, lhes vê não. Quem vê, vê algo. Se quem vê, vê algo, não pode ser lhes vê, tá? Vai ser as vê. Porque quem vê, vê algo, acabei de dizer a você, ó. Olha aqui em cima, grifado. O, os, a, as, objeto direto. Respondendo aqui perguntas. O que? Quem? O que? Quem? Algo? Alguém. O que? Quem? O que? Quem? Algo? Alguém. Então, quem vê, vê algo. Então, pode ser lhes ver, gente. Tem que ser as ver. Como acessórios. Ui. Gente, acessório não tem nada a ver com assessoria, não, criatura. Tu tá vendo como é que tá escrito aí, acessórios? Acessórios, menino. Ixi. Acessório tá errado. É com C. Letra D. Depois de se deixar seduzir a uma tatuagem, conheceu o remorso em cujo se martirizou. Moço, moça, você sabe a ideia do cujo já, né? Cujo é um tipo de pronome que ele fica sempre entre dois substantivos, criatura. Depois do cujo, por exemplo, não pode ter nenhum artigo. Por exemplo, nunca use cujo U, nunca use cujo A. Depois de cujo já vem substantivo. Ou então um adjetivo levando ao substantivo. Não pode ter mais nada. Nada, nada mesmo. Então não pode ser em cujo. Ué, vai ser o quê? Vai ser em que. Ou então com que. Porque quem se martiriza em alguma situação ou com alguma situação.
Então, podre. Letra E. Ele diz não saber por quê. Por quê? Por qual motivo? Então não pode ser por quê junto. Toda vez que por quê equivaler por qual motivo, vai ser sempre por quê separado. Porque a tatuagem goza de tanto prestígio aonde quer que surja. Podre. Por que é podre? Primeiro, onde só é um pronome ligado a lugar. Prestígio não é lugar. E o a nem cabe aqui para o aonde. E quem surge, surge em alguma situação. Então, ó, em que, prestígio em que quer que surge. Ou então, no que surge. No qual surge. Só isso. Resposta à letra A. Essa é a FCC. Tá preparado para ela, meu amigo? Ou não? Então diga para mim, está preparado ou não? Um dos erros do candidato é ficar fazendo questões de outras bancas. Olha, se você quer passar no concurso público, a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte. Dominando o conteúdo, você vai fazer sabe o quê? Oi, Isa, tudo bom? Eduardo, Ana Cristina, eita, tem uma galera boa aqui, hein? Vanessa, Renata, Ana, ai, coisa boa. Bom ver vocês, gente. Tô aqui, o pessoal tá me mostrando aqui, a Giovana tá mostrando. Que bom ver vocês. Mas deixe-me continuar o que eu estava dizendo ainda há pouco. Um dos erros fortíssimos do candidato que não passa em concurso, mesmo sabendo do conteúdo, sabe qual é? Resolver questões de outras bancas. Ou seja, resolver coisas que não vão cair na prova dele. Mas tá no edital. Tá no edital, meu amigo. Português é diferente. Sabe o que, que a banca faz? Você acha que na hora do edital a FCC vai digitar cada item que ela está cobrando? Não. Ela vai copiar e colar de outro edital. E ela vai fazer do modelo dela. E a paixão, a predileção da FCC é pela questão de que tipo? Pela questão verbal. Eu já disse, 80%. 80%. Tá? Vamos continuar. 2. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de uma forma do singular para integrar corretamente a frase. Gente, este enunciado aqui é o enunciado padrão FCC. Como assim, Heber? Esse enunciado cai em toda a prova. Toda vez que esse enunciado cair, sabe o que você vai fazer? Sabe qual é o segredo desse enunciado? Procurar o sujeito. Tu acreditas nisso? Só e somente procurar o sujeito. Então vamos lá. As respostas que se aguardou ou aguardaram, parece, ele está querendo no singular. Parece que estão, prendem-se aos critérios a serem observados. Eu tenho aqui, olha, que se a... Aí tem o verbo aguardar. Verbo, quem aguarda, aguarda algo. Então o verbo aguardar é transitivo direto. Toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, mais o se, o elemento se vai ser chamado de partícula passivadora, que você pode transformar em verbo ser as respostas que são aguardadas. Então ele está concordando com a resposta, só pode ficar no plural. Então aqui, por exemplo, vai ficar são aguardadas. São aguardadas equivale a que se aguardaram. É isso. Letra B. A propósito dessa exata definição de estrutura com que? Mesma coisa. Quem aflige, quem é que se aflige? São os antropólogos. Os antropólogos se afligem. Se afligem. Afligem. Deixe-me só consertar aqui. Eles se afligem, só pode ficar no plural. Afligem. Letra C. Não deve caber aos sociólogos. O que é que não deve caber?
Só é você perguntar para achar o sujeito. O que não... O texto vai dizer a você, ó, o que não deve caber. Pergunte isso. Olha o que é que não deve caber. Definir assodadamente o que seja uma estrutura social. Isso é o que a gente chama de sujeito o quê? Oracional. Ô Heber, o que é sujeito oracional? É sujeito que tem verbo. É sujeito que tem oração. Então, sujeito oracional deixa o verbo no singular. Então aqui, ó, não deve. Não deve. Resposta letra C. Ei, Heber, que negócio é esse aqui? E essa letra D aí, esse verbo haver? Como é que fica isso aí? Aqueles que... E aí? Hão de pesquisar, porque é quem vai pesquisar aqui, o verbo principal aqui, gente, não é o verbo haver, é o verbo pesquisar. O verbo haver é o verbo auxiliar. Então o verbo haver, ele vai concordar com o seu referente. Mas aquele está com crase. O pronome relativo que, ele retoma um nome ou um pronome sem a preposição. Então, se é sem a preposição, é sem a crase. Então, aqueles hão de pesquisar. Tá bom? Por isso que vai ficar no plural. A validação dos critérios que se... Mesma coisa que aconteceu na letra A. Os critérios que se apresentam. Então, que se apresentam. Porque está concordando com critérios. Apresentam. Maravilha. Terceira questão. Questão padrão também da FCC. Também padrão. Mas deixa aqui dizer mais uma coisa a você. Terceira questão, antes dela. Olha só. Eu coloquei aqui algumas situações. Quando você não ler a alternativa até o final, você pode errar a questão. A FCC tem essa situação, viu? Você tem que ler até o final. Ou seja, tem que respeitar a banca sempre, em português. Ok? Então, vamos lá. Está clara e correta a redação desta livre consideração sobre o texto. Você vai dizer, mas Heber, não tem texto. Meu amigo, quando você vir este tipo de situação aqui, quando a banca diz que é livre consideração, está trabalhando com gramática, trabalhando com interpretação de texto, não. É gramática. É sério. Então, a menos que se sigam algum critério aceitável, você acabou de ver comigo. Verbo transitivo direto, mais o se. O que é que vai acontecer? Ele concorda com o elemento sem preposição. Então vai ficar a menos que se siga. Já está errado. Os diferentes critérios para a definição do que seja estrutura social são julgados por razões diversas como insatisfatórios. Opa, essa aqui parece que está bonita, parece que é essa. Vamos ver as outras. Há quem julguem. Se eu tenho quem, há quem julgue. Não é por formularem alguma ordem ideal para as relações sociais definidas como expectativas que se obtêm, apenas por isso, a validade de uma estrutura. Não é por formular. Tá bom? Não é por formular a validade da estrutura. Então, é isso aí que se obtém. O autor do texto leva-nos a crer numa crase diante de verbo. A banca sempre gostando de verbo. Nossa resposta é a letra B. Os diferentes critérios para a definição do que seja a estrutura social, esses diferentes critérios, eles são julgados por razões diversas como insatisfatórios. Resposta a letra B de bola. Quarta questão. Ai, gente, que maravilha. Que questão boa. Eu adoro esse tipo de questão. Então, que bom que você está aqui, hein? Que bom que você está aqui, porque ó, a primeira estação de tratamento de água, ETA, foi construída em Londres em 1829 e tinha a função de coar a água do rio Tamisa em filtros de areia. A ideia de tratar o esgoto antes de lançá-lo ao meio ambiente, porém, só foi testada pela primeira vez em 1874 na cidade de Windsor, Inglaterra. Está num texto, primeiro parágrafo.
As formas verbais da voz passiva em destaque no trecho acima atendem ao propósito discursivo de quê? Mas você, sei lá. Você percebeu que o texto não quis valorizar quem construiu e quem testou? Isso é um dos recursos, isso é um dos artifícios textuais que nós utilizamos para não dizer quem praticou a ação. Sabia? Então fique sabendo. E a FCC adora isso. Adora mesmo. Sendo assim, o que é que a gente tem aqui? Foi construída, foi testada. Quem construiu? Não se sabe. Quem testou? Não se sabe. Então a gente fez o quê? A gente omitiu quem praticou a ação. Quem praticou a ação é o agente, é aquele que age. As formas verbais da voz passiva atendem ao propósito discursivo de omitir os agentes da ação. Resposta, letra A. É isso aí. Veja que coisa boa. Como é bom você saber disso, tá vendo? Como é bom você saber, porque, não, eu sei que está na voz passiva. Sim, mas está na voz passiva por quê? Você sabia por que está na voz passiva? Então, eu estou aqui para isso, meu amigo. Meu amigo, eu tenho um curso de 180 questões, só de FCC, para você se orientar. Digo logo. Quinto, está correto o emprego dos elementos sublinhados na seguinte frase. Eu disse a você o que sobre cujo? Ainda há pouco. Depois de cujo, não pode vir pronome. Não pode vir artigo. Só pode vir substantivo. O máximo que pode vir é um adjetivo caracterizando aquele substantivo que vem logo após. A violência dos nossos instintos, de cuja ninguém escapa. De cuja não. Aqui vai ficar de que. Ninguém escapa, porque ninguém é pronome indefinido. Ignora os ideais da civilização, quando não lhes perverte de modo radical. Quando não os perverte. Os perverte, não lhes. É isso aí. As pessoas de quem compete zelar pelos bons princípios não devem se render à violência, aonde estes se sacrificam. Você já viu comigo. Onde sobe para lugar. E aonde se vier pedir preposição A. Então, a letra está totalmente errada. Tá bom? Então, aqui vai ficar em que se sacrificam. Ou então, na qual. E aqui não é de quem, é a quem. Que compete a. Aquele espelho grande e anônimo em cujo se reproduz. Cujo não cabe, depois de cujo só substantivo. Em que se reproduz nossa imagem, dá bem a medida da pessoa em que cada um aspira a ser. Pessoa que cada um aspira a ser. Cada um aspira a ser sujeito. Esse que aqui, ele está aqui mostrando uma função. Cada um aspira a ser essa pessoa. Então, cada sujeito, cada um, aspira, verbo transitivo indireto, a ser, verbo de ligação, e esse que tem função de predicativo do sujeito, porque depois de verbo de ligação, o elemento sintático vai ser predicativo do sujeito. São fortes os impulsos para a violência, mas devemos resisti-los. Resisti-los não. Resistir a eles. A eles. Quem resiste, resiste a algo. O verbo é transitivo indireto. Representam graves riscos dos quais podemos incorrer. Então não é dos quais, quem incorre, incorre em. Então a resposta nossa, gente, só pode ser a letra E. Vamos ver aqui agora. O poder hegemônico a que muitos aspiram, quem aspira, aspira a alguma coisa. Quando eu tiver um pronome relativo e depois dele houver algum pedido de preposição, esta ficará obrigatoriamente posicionada antes do relativo. Quem aspira, no sentido de almejar ou desejar, vai aspirar a alguma coisa.
Então, a que nos aspiram. Não se tornará uma obsessão para quem o considera dentro de parâmetros críticos. Quem considera algo ou alguém. Perfeito. Resposta à letra E. É isso aí. Muito bom. Tá vendo? Então, a partir de agora, quer passar no concurso pela FCC? Você, Recife, por exemplo, tem 2 concursos FCC. Quer passar? Faça isso aí. É isso mesmo. Faça muitas questões FCC. Muitas. Porque as questões são as mesmas. São o mesmo padrão. Você só precisa se adaptar. Só precisa conviver com elas. Só isso. Isso não é nada demais. Pra você é muito fácil. Não, não é pra mim que é muito fácil, gente. Que é isso? Sou uma pessoa igual a você. Só o fato de trabalhar só com português? Não, isso aqui é só especialidade. Mas você pode também chegar a um nível de confiança e de autoridade para acertar questões de português. Poxa. Encontram-se respeitadas as normas de concordância. A banca aqui já disse até o conteúdo. Às vezes ela nem diz. Quando ela disse aquela situação que a gente viu aqui, ó. Cadê? Está clara e correta a redação. Pronto, quando a banca disser isso, essa terceira questão, ela vai querer saber de tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas quando falou aqui concordância, já disse o assunto, você já sabe. Nem se estresse com nada mais. Ah, não, mas para mim tá errado isso. Amigo, olhe só para o assunto, concordância. Bom, todos que têm, já está errado. Não vai consertar. Por quê? Verbo ter, verbo vir, terceira pessoa do plural. Obrigatoriamente, o que vai acontecer com eles? Eles receberão acento circunflexo. Todos que têm costume de frequentar o teatro brasileiro reconhecem seu importante papel político na formação da cidadania. Um dos papéis mais conhecidos de Fernanda Montenegro foi representado no filme A Falecida, adaptado da peça homônima de Nelson Rodrigues. Então, ok. Ok, moço, tudo bem? Foi um dos papéis? Foi, então tá certinho. Tá bem. Letra C. Fernanda Montenegro, juntamente com Marília Pêra, é uma das grandes atrizes brasileiras de todos os tempos. Sejam no teatro, sejam na televisão. Errado. Isso aqui, ó, totalmente errado, porque esse seja não é verbo, ele é conjunção. Quer no teatro, quer na televisão. Ou no teatro, ou na televisão. Seja no teatro, seja na televisão. Isso é uma conjunção. Isso não é verbo. Bem, se seja não é verbo, não. Você não sabia? Então fique sabendo. Conteúdo a gente vê por aqui, meu amigo. Conteúdo a gente vê por aqui, minha amiga. Assemelham-se aos teatros antigos. O que é que se assemelha? Um dos símbolos. Então, assemelha-se. A peça O Rei da Vela, encenada pelo Teatro Oficina 2 vezes. Um dos principais grupos de teatro ainda hoje mantém. Se eu disse a peça singular, mantém. Ok. Mantém. Tá bom? É isso. Resposta ali, bem de bola. Questão número 7. A banca quer voz passiva e concordância. Ó, verbo de novo. Verbo de novo, gente. Pelo amor de Deus. As impressões da realidade brasileira que foram recolhidas. Como é que eu acho voz passiva? Tu pode me dar uma dica? Claro. Vou dar agora uma dica pra ti. Vou dar uma questão pra ti de graça. Agora. Verbo ser mais particípio. Faz muito tempo que eu não estudo. Você não gosta de particípio não, Heber. Particípio. Formas verbais terminadas em ado, ido, eito, isto. São as mais conhecidas. Foram, verbo ser, recolhidas. Particípio. As impressões da realidade brasileira que foram recolhidas por Darwin ocorreram em 2 planos bem distintos de observação. Resposta à letra A. Verbo ser mais particípio.
Darwin não deixou de notar as discrepâncias que lhe saltou à vista em face de uma dupla visão de realidade que o Brasil lhe oferecia. Gente, tá certinho na concordância? Ah, tá certo, Heber. Sim, mas cadê a voz passiva? Não tem. Não houve voz passiva? Não houve voz passiva. Então, assim, ó, não há voz passiva, moço. Não há voz passiva, moça. É de se concluírem que... é de se concluir que... é de se concluir isso. Isso é de ser concluído. Sujeito oracional. Tá? Já está errada a letra C. Letra D. Não ocorreram. Foi que não ocorreu ao grande cientista. Novamente. Que as realidades do Brasil de Haiti eram bem distintas. Não ocorreu. E há muitos viajantes, exploradores estrangeiros, impressionaram. O que foi que impressionou? A disparidade. Ela impressionou. Resposta, letra A. Impressionou. Porque, concordando com o sujeito, disparidade aqui está. Disparidade. Todo instante. Pronto. Disparidade. Ok? Questão 8. Olha só, gente, que bonitinho. É tão simples, mas a forma como a banca pede, você fica meio confuso. O substantivo está posposto ao termo que o qualifica na expressão sublinhada em. Gente, vamos lá. O que é que qualifica um substantivo? Normalmente, é um adjetivo. Então, você vai procurar uma alternativa em que nós tenhamos adjetivo mais substantivo. Somente isso, criatura. Pelo amor de Deus, adjetivo mais substantivo. Tem que vir primeiro adjetivo. Perceba que na letra A veio tristeza. Tristeza, ele é substantivo. Mórbido é adjetivo. Época é substantivo. Dura é adjetivo. Secreto, desígnio. Secreto é o adjetivo. Desígnio é o substantivo. Então, a resposta é a nossa letra C. Letra C. Razão óbvia. Primeiro veio substantivo, depois adjetivo. Mulher amargurada. Primeiro substantivo, depois adjetivo. Resposta C. Questão 9. Olha só. O termo sublinhado em ela lhe fizera. Eu falei isso aqui hoje já. O lhe, quando funciona como complemento de verbo, equivale a ele, a ela, a você. Vai ser o que? Objeto indireto. Exerce a mesma função sintática. Objeto indireto. Onde é que a gente tem um objeto indireto aqui, minha gente? Olha só, eu acabei de dizer, olha que dica. O lhe, como complemento de verbo, equivale a ele, a ela, a você. Olha o que é que você está vendo na letra B. Estás vendo o que eu estou vendo, mas de algum modo o recado chegara a ele. Resposta letra B. Chegara a quem? Olha aí, chegara a alguém. Objeto indireto. Heber, você pode comentar as outras? Claro, menino. Sempre. Sempre é o quê? Um termo invariável, que é um advérbio. Se é advérbio, tudo que é advérbio é adjunto adverbial. No seu caso, havia uma razão óbvia. Uma razão óbvia é o quê de havia? Vai ser o objeto direto. Uma culpa que retornava a cada Natal. Retornava quando? A cada Natal. Vai ser adjunto adverbial de tempo. Mas ele sabia. Ele vai ser o quê? Quem é que sabia? Ele vai ser o sujeito. Resposta, letra B. Chegara a quem? Chegara a ele. Só lembrando que você que vai fazer Recife, tá? Já que Recife está bombando de concurso, amanhã, tá? Eu terei um aulão ao vivo, só que da FGV, tá bom? A FGV, às 18 horas também, aulão ao vivo, tá bom? Não se esquecer, como eu disse a vocês, eu tenho um curso de 180 questões. 180 questões da FCC e 200 da FGV.
É, meu amigo, paro não. Mas tu tava trabalhando tanto agora no concurso de saúde, não sei de quê, presencial online. Oxi, o que tem? Meu amigo, só descansa sabe quando? Quando eu morrer. Enquanto isso, eu tô aqui perturbando vocês, perturbando no bom sentido, né? Porque o que eu quero é que vocês passem no concurso. E o que é melhor nesses meus cursos é que você pode baixar um aplicativo, tá? É o Sparkly. E você pode assistir offline. É isso aí. Então vamos lá. Questão número 10 diz assim pra gente. Estabelece relação de referência a um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada em. Sim, esse meu curso aqui de FCC, você vai ter tantos bônus, você vai ter questões da Giovana Carranza, tá? Questões de administração. Administração financeira sanitária. Você vai ter também Apostila teórica. apostila teórica, olha que maravilha. Você vai ter coisas de AFO também, você vai fazer a área de assistente e agente administrativo, vai ter também. E a gente, 50 questões por do favor, MCC da Giovana em videoaula. e 50 questões comentadas, do jeito que eu estou comentando aqui para vocês, com a Giovana, em videoaulas dos meus cursos, tá? E ele custa quanto, gente? Esse meu curso? Quanto é meu curso, Mari? 147 reais. Pronto. 12 de 14 reais. 12 prestações de 14 reais. Meu Deus do céu. Minha gente, como eu tô barato. Vamos embora. Você vai clicar no link. Tem um link aí rolando aí. Você pode, para se matricular, pode clicar à vontade, porque tem muita coisa. Já gravei mais de 100 questões, tá? E todas atualizadas, assim, desse meu jeito específico, né? De comentar. E eu quero é likes, porque eu agora sou desses. Se eu entrei nesse mundo online, agora eu quero é likes. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero like. Vamos com... Minha gente, sou muito idiota, né? Pelo amor de Deus. 10ª questão. Estabelece relação de referência ao termo mencionado, a palavra sublinhada em. Olha, quem é que estabelece relação de referência? Coesão referencial anafórica. Qual é a classe gramatical que se refere a alguma coisa já citada? Eu nem coloquei o texto aqui, a banca, ó. A banca para atrasar a sua vida. Olha o que ela faz. 5º parágrafo, 4º parágrafo, 2º parágrafo. Meu amigo, perceba que eu já grifei aqui. Só trabalhou com a letra A. Ou seja, qual é a classe gramatical que tem a letra A que evita a repetição de um termo citado? Hein? Evita a repetição de um nome. É um pronome, menino. É um pronome, menina. Não pode ser artigo. E nem pode ser preposição. Só basta você procurar a alternativa onde tem um artigo aqui. Só isso. O primo por quem a mãe se apaixonar. Esse A está um determinante da mãe. Então esse A aqui vai ser um artigo. E tinha a falecida mãe como destinatária. Esse A está se referindo à falecida. Ele é um artigo. Letra C. Filho único, sentia-se obrigado. Obrigado a quê? Foi pedido pelo termo anterior. Então ele vai ser uma preposição. Uma culpa que retornava a cada Natal. Nós temos aqui uma locução que está dando ideia de quê? De tempo. Locução não é iniciada por artigo. É iniciada por preposição. Meu amigo, só pode ser a letra E. Diga a você por quê. Seguramente o destino a trouxera ali. O pessoal diz como? O destino tinha trazido ela. Tinha trazido ela. Não é trazido ela, né? A trouxera. Ninguém fala desse jeito. O pessoal sempre usa o ela no lugar do a. O ele no lugar do o. Mas é algum elemento que já foi citado anteriormente. Então isso é um pronome. Aqui está. Se é pronome é porque já foi citado. É um pronome pessoal, oblíquo, átono. Oblíquo, átono, menino. A resposta da letra é.
Eu quero likes, porque eu quero a aprovação dos... Quem não der likes não vai passar. Pronto, praga de professor é igual a praga de mãe. É. Então, simbora. Agora a questão número 11. Vamos lá, a questão número 11, que é a nossa última questão. Vamos a ela, aqui, ó. A banca chega para nós e pergunta assim. O verbo... Peraí, vai. 6. Oxi, fodeu. Moço, ô moço. Tá aqui, ó. Peraí, que tá? É como Tu tá apertando tivesse. alguma coisa, É aqui, pessoal. mulher. Não sou eu não, é você. Ó, a Giovana, gente, tá acabando com a minha live aqui. Ela entrou agora só pra perturbar. Olha aqui, ela botou aqui um caderno pra me ferrar. Cadê? Onde é que tá? Tá na última posição. Foi você que jogou. Aqui. Peraí. Ah, e apagou foi tudo. A minha última questão. Não, a 10 tá aí. Então, cadê a 11? Aí, ó. Você apagou. Isso, a letra E. Tu acha que é o que? Administração pública? É? Não, meu, tem até a letra E. Ela mexeu em tudo aqui, viu, minha gente? Pois é isso, meu Não, povo. peraí, já vou conseguir. Ah, mas olha isso aqui mesmo. É, tá aqui, ó, original? Tá. Pronto. Ela tá baixando, porque ela fez a merda. Então ela que limpe. Isso aqui é a minha aula que eu gravei hoje, mulher. Ah, mas isso aqui não. Isso aqui, basta aí. Pronto, aqui. Pronto. Agora vai. É a última questão. Pronto, agora foi. Pronto. Agora pare. Tá que não vou. Gente, eu passei o dia todinho tirando com essa mulher, cantando essa música. Agora, a canetinha que eu não tô conseguindo saber usar agora. Né? Aqui. Ah, de novo, ó. Mexendo comigo. Sofro bullying com essa criatura. A pessoa é bio, não sabe usar o sistema, vai. Sei não. Não vou mentir. Caneta azul. Azul caneta. Gente, eu não tô falando com vocês mais porque meu celular descarregou. Tá aqui um pouco, ficou um pouco. Renata. Pena que é a última. E aí, gostou, gente? Peraí, deixa eu falar aqui com o pessoal. Falar aqui com o povo. Liga pra compartilhar nela com os amigos que vão fazer. Ei, compartilha com a galera aqui. Tchau. Vai ficar gravado, Giovana? Vai. Eduardo, sempre cai essa questão que eu falei, tá? Sempre cai. E detalhe, amanhã tem Abreu Lima, gente. Tudo certo. Eita. Wagner, Tereza, Renato. Peraí, tem mais, menino. Ô, porque a Giovana tinha feito besteira. Tá? Vamos embora. Diz que semana que vem o curso vai aumentar de valor. Ó, Giovana, acabou de me dizer que o curso, como está tendo uma procura muito grande, vai aumentar de valor. A minha patroa me disse agora. Ela fica morrendo de vergonha de mim, gente. O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, está em. Olha só. Isso só pode acontecer se o verbo tiver algumas questões muito... Se o sujeito, claro. Isso aqui é tudo, gente, associado a este nome, sujeito. Se o sujeito estiver iniciado por termo partitivo, tá bom? A maioria das pessoas foi ou foram, ótimo. Se for iniciado por um termo percentual, 2% da população foi ou foram, ou se eu tiver sujeito composto pós-posto ao verbo. É isso. Pronto, resolvi. Então vamos achar. Vai ter alguma situação dessa sim, que o verbo pode ficar no singular ou no plural. No estado de São Paulo, atualmente, a taxa de fecundidade já atinge. No ano 2000, cada um desses grupos continuando concordando com cada. No modelo europeu, ocorreu. O que foi que ocorreu? Grande desenvolvimento social e aumento de renda. Sujeito, composto, pós-posto ao verbo. Sujeito, composto, pós-posto ao verbo. Aqui está. Acabei de falar. Eu tenho aqui um sujeito
composto. Por que composto? Porque eu tenho dois núcleos. Quais são os núcleos? Desenvolvimento e aumento. Sujeito composto, posto, possessor, verbo. O verbo pode concordar com o mais próximo, desenvolvimento, ou com os dois elementos. Eu posso chamar aqui de ocorreu, ou posso dizer ocorreram. Resposta à letra C. Você percebeu como cai verbo na FCC? Ô, Heber, senti falta de texto. Menino, o que mais tem texto? Eu sou muito idiota com texto. Eu morri foi de chorar gravando hoje à tarde em texto. E o pior de tudo, que as pessoas não sabem interpretar texto, porque elas interpretam assim, do jeito que elas acham, né? Eu acho que é assim. Não é eu acho que é assim. Você tem que observar o contexto, o que o autor quis dizer. Porque, na verdade, às vezes, aquilo aqui até tem noção. Aquilo até foi citado no texto. Mas, se não está ali, não adianta. Não está no que o autor quis mencionar de fato. Citação é uma coisa, objetivo do texto é outra. Isso eu cito no meu curso, tá bom? Então, vê aí no link para adquirir, para a gente detonar nessa prova de vocês. Tá? Além desse aula de hoje, como eu falei, amanhã tem um aulão também. Agora amanhã, Heber Vieira que vai estar aqui, com essa mesma camisa aqui, ó. Português e Heber isolada, nomeação. Mesma roupinha, isso aqui é minha farda, meu uniforme, mas só a cara, mas a fala vai ser totalmente outra. Porque a FGV é maconha pura, tá? Maconha mesmo. A gente vai fumar junto. Mas é fumar a aprovação, né? Nada melhor do que isso. Meu Deus, o pessoal que é evangélico deve morrer de vergonha de mim. Vamos lá. Vamos repetir sempre. Esse tipo de enunciado cai sempre. O que eu fiz hoje, gente, até agora para vocês, foi repetir o que a FCC faz. Se você observar, pode gravar aí essa minha aula, ela vai ficar 24 horas no ar, pode ver, pode ir lá no que concursos, pode ir no Estratégia Questões, pode ir, enfim, nos meninos lá, esqueci o nome dos outros, me esqueci. Puxa vida, até conheço, é o Tiago o nome dele. Meu Deus. Tec. Tiago do Tec. Um abraço, Tiago. Fui na casa dos meninos já tomamos um vinho lá. Então, pode fazer isso. E você vai perceber que o enunciado é o mesmo. Pesquise. FCC, português, e pesquise o conteúdo. Ou então, só pesquise questões mesmo. Veja que as questões serão todas, 80% das questões da sua prova, elas estão presentes nesse aulão aqui. Neste aulão, sinta-se um presenteado, sinta-se um privilegiado, porque não existe pré-vilegiado. Na América Latina, observa-se hoje um fenômeno semelhante ao ocorrido na Europa. Observa-se um fenômeno. Um fenômeno só pode ficar no singular. E na América Latina, em especial no Brasil, houve o verbo haver no sentido de existir, no singular, estando sozinho. Fica sempre no singular, terceira pessoa. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele é impessoal, não tem sujeito, vai ficar sempre no singular. Um processo é objeto direto e não sujeito. E o verbo concorda com o seu sujeito. Queridos, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por tudo, muito obrigado por vocês.